Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja com todos. Povo querido, amado, aleluia, glórias a Deus. Que esta campanha, aleluia, glórias a Deus, venha falar o teu coração grandemente, aleluia, glórias a Deus. A campanha Jericó vai cair. Hoje estamos na terceira volta, aleluia, simboliza a terceira volta em Jericó. E a palavra de hoje é obedecer, obediência, aleluia, glórias a Deus. Porque aquele povo, aleluia, glórias a Deus, deu as voltas sobre Jericó segundo uma obediência, porque obedeceu o seu líder, aleluia, glórias a Deus, que era Josué, direcionado por Deus, aleluia, glórias a Deus. E eu quero te dizer que você venha obedecer, porque o segredo não só do cristão, mas de todo ser humano está na obediência. Porque nos tempos de hoje são poucos que querem obedecer, se submeter a uma liderança. Mesmo que você não apoie certas coisas da sua liderança, você deve obedecer. Se você não obedece aqui na terra, como você vai obedecer a Deus? Então, o segredo do cristão ele prosperar é obedecer. Porque Josué só foi escolhido por Deus porque ele estava vendo que em todo o tempo Josué estava ali lado a lado com Moisés, obedecendo tudo que ele mandava ele fazer. Né? Quando ele manda ele com outros ali para ver a terra, né? Ele obedeceu. E agora sem Moisés, mas sendo liderado pelo próprio Deus, Josué obedece, aleluia, glórias a Deus, e começa a dar as voltas em Jericó. Mas, para falar em questão de obediência, desde lá do princípio, aleluia, glórias a Deus, eu quero te falar sobre Abraão, aleluias. Porque Abraão é o nosso pai na fé. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 22, Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Muitos questionam, aleluia, glórias a Deus, essa passagem aqui. E às vezes diz que Deus é esse, aleluia, glórias a Deus, que pede que um ser humano sacrifique um filho. Mas em primeiro lugar eu quero te dizer que para Deus o precioso não é a carne, é o espírito. Mas aqui nessa passagem, aleluias, eu quero te explicar que Deus estava provando a fé de Abraão. Porque desde o começo Deus começou a falar a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus e vai para a terra que eu te mandei. E Abraão obedece, aleluias. Mas chega um momento, em certos níveis da caminhada, que Deus começa a pedir que a gente venha sacrificar mais, aleluia, glórias a Deus. Porque Deus aqui pediu a Abraão o filho, Isaac. Mas Deus pode pedir o teu Isaac, e o Isaac que era de Abraão pode não ser o teu. Pode ser algo que você queira muito aqui na terra, um bem material, aleluia, glórias a Deus. Um carro, uma casa, não sei. E que você sonhe muito. Porque aqui Abraão, aleluia, glórias a Deus, né? Ele achou que nem ia receber mais o seu filho. Mas Deus, ele cumpre tudo que o próprio Deus fala. Ele vela pela palavra dele. Então ele entrega, né? Quando Abraão e Sara já estão velhos. Mas Deus não disse o tempo.
Eu quero te dizer que muitas vezes Deus vai provar a tua fé, vai pedir o teu Isaac, aleluias. E vai pedir para você sacrificar algo que você quer muito, aleluia, glórias a Deus. E Deus, Ele vai pedir aquilo que é difícil para você. Por exemplo, uma pessoa que é muito apegada a bens materiais, ele pode pedir um sacrifício, um valor bem significativo que vai doer lá nessa pessoa que é muito segura financeiramente, que seja mão de vaca, né, como dizem popularmente. Porque Deus nos prova. Deus, Ele não dá as coisas a qualquer um. Porque Abraão ali foi provado em todo o tempo, aleluia, glórias a Deus. Eu quero te dizer que Deus já me provou e já pediu o meu Isaac e eu entreguei o meu Isaac, aleluia, glórias a Deus. Eu quero te perguntar, será que você é capaz de entregar o teu Isaac para Deus e confiar, aleluia, como Abraão aqui confiou? Porque quando ele estava subindo, aleluia, para o monte para sacrificar o seu próprio filho, aleluia, glórias a Deus. Quando Isaac perguntava a Abraão, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, mesmo com pouca fé, mas dentro dele algo dizia, Deus ia prover. Então era isso que ele dizia para o seu filho. Deus ia prover. Ele cria que se Deus estava pedindo algo que ele sabia que para ele era precioso, aleluia, porque Deus tinha algo melhor para apresentar para ele, aleluia, glórias a Deus. Eu quero te dizer, se Deus está pedindo o teu Isaac, é porque eu creio que Ele tem algo melhor para te dar no lugar de Isaac, aleluia, glórias a Deus. E eu quero te dizer que Ele está provando a tua fé. Ele vai provar a tua fé, aleluia, glórias a Deus, para ver se você obedecerá às ordens dEle, aleluia, quando muitas vezes Ele te ordenar a dar uma palavra, e você, por medo, vai temer o que o homem pode fazer contigo. Aleluia, glórias a Deus. E eu quero te dizer que eu tenho aprendido a obedecer o Deus que eu sirvo e entendido quando Ele me dar uma ordem. Então Abraão já estava acostumado com a voz de Deus. Quando Deus lhe dava uma ordem, ele entendeu quando Deus disse, eu quero o teu Isaac, coloca o teu Isaac no meu altar, faz o holocausto a mim. E eu creio que ele acreditava que Deus tinha algo melhor, Deus estava preparando uma surpresa, aleluia, glórias a Deus. Ah, Espírito Santo de Deus. E eu quero te perguntar, você está pronto a obedecer todas as ordens do teu mestre? Você está pronto a entregar, aleluia, glórias a Deus, o teu Isaac? Aqui como Abraão entregou, aleluia, glórias a Deus. Porque quando vemos outro ser abençoado, né? Receber a sua vitória, achamos lindo quando a vitória está acontecendo. Mas às vezes não vemos a trajetória que ele passou. Porque Abraão, glória a Deus, aleluia, aqui na sua trajetória ele teve que deixar a sua terra, a sua parentela, ir para terras estranhas, lutar contra povos estranhos, aleluia, glórias a Deus. Vai o seu sobrinho com ele, aleluia, glórias a Deus. Chega um certo tempo, aleluia, glórias a Deus, que é necessário que eles se separem, porque as fazendas estão grandes, aleluia. Eu quero te dizer também, vai chegar momento da tua caminhada que Deus vai separar pessoas, vai tirar pessoas do teu caminho, aleluia, que pode atrapalhar essa caminhada, aleluia, glórias a Deus. Porque Deus ali tirou Ló
porque ele estava atrapalhando, estava começando a acontecer atritos. Então Deus acha melhor dizer a Abraão, separa do teu sobrinho, ou seja, te aparta. Então Abraão obedece e diz a Ló, escolhe para onde tu vai, que tu vai para o lado direito e eu vou para o esquerdo. E é tanto que Deus, ele estava certo, que mais para frente, aleluia, glórias a Deus, Ló acaba indo para Sodoma e Gomorra, aleluia, glórias a Deus. E mais uma vez é necessário que Abraão, aleluia, o ajude. Será que, aleluia, se Abraão também tivesse ido com ele, talvez ele tivesse tirado Abraão do propósito e tivesse feito com que Abraão também entrasse em Sodoma e Gomorra, aleluia, glórias a Deus. E atrapalharia os planos de Deus. Então Deus sabe cada pessoa que deve colocar no teu caminho e cada pessoa que deve tirar, aleluia, glórias a Deus. Então muitas vezes não questione quando Deus tira pessoas, aleluias. Pode às vezes você achar que é teu melhor amigo, tua melhor amiga, mas Deus sabe de todas as coisas. Porque Deus vê a frente, Ele vê além, Ele vê o futuro. Nós só podemos ver o futuro quando o próprio Deus nos mostra, às vezes, o nosso futuro. Nós não temos essa capacidade de ver, mas Deus, Ele sabe o amanhã. Então, Ele achou necessário, aleluia, glórias a Deus, tirar Ló do caminho de Abraão, para que ele prosseguisse. Então, quando chega aqui a hora, aleluia, glórias a Deus, de sacrificar o seu Isaque, Abraão já estava acostumado com a voz quando Deus falava e pedia que ele fizesse algo. Ele já sabia que era o próprio Deus, porque ele já estava acostumado. Eu quero te perguntar, você está acostumado, você já conhece a voz do teu mestre, quando ele te dá uma ordem, quando ele te fala? Aleluia, glórias a Deus. Ou você deixa as vozes te confundir? Porque às vezes tem muitas vozes falando e às vezes é necessário silenciar as vozes para ouvir qual é a voz de Deus. Porque às vezes uma pessoa nos fala uma coisa, outra pessoa nos fala outra. Às vezes o inimigo também quer nos confundir e às vezes é necessário aquietar-se, nos silenciar e ouvir literalmente qual é a voz de Deus, ou seja, qual é a ordem. Porque Josué ali entendeu. Quando Deus lhe deu essa direção, essa ordem de dar as voltas em Jericó. Abraão também, glória a Deus, aleluia, obedece quando Deus pede o seu Isaque, porque ele já estava acostumado a ouvir e saber quando era Deus falando com ele. Eu quero te dizer, é necessário, às vezes, silenciar as outras vozes, estar sensível, o ouvido para ouvir o que Deus fala. Você diz, irmã Ângela, aleluias, muitos estudados, como diz a minha pastora, diz, Deus não fala com o homem, aleluia, glórias a Deus. Deus fala com o homem hoje ainda, só que é através do seu Espírito Santo. Mas você está sensível à voz do Espírito Santo, você está acostumado, você vive com ele lado a lado, busca a presença dele incessantemente, ou às vezes você vai de um lugar para outro para ouvir o que o homem te diz. Aleluia, glórias a Deus. Porque o Senhor diz na palavra dele, tem um momento do cristão quando ele é criança e tem a hora dele deixar de ser criança.
Porque tem criança, quando a gente um chama, outro chama, ele vai. Tem outras não, é mais apegada, acostumada ao seu pai, à sua mãe, já é mais difícil, porque já está acostumada. Porque muitas vezes Deus vai estar te falando uma coisa e o homem vai estar te dizendo outra. Você tem que estar sensível para entender o que Deus está te mandando fazer. Para muitas vezes não estar ouvindo o seu próprio coração também, porque ele diz na palavra que o nosso coração também é enganoso. Porque muitas vezes estamos ouvindo de nós mesmos. Ou é o inimigo também falando. E às vezes, quando não sabemos discernir literalmente quando é Deus falando, o inimigo também pode estar te enganando, fazendo você fazer coisas, você achando que está obedecendo a Deus. Então que você venha aprender, que você venha começar a discernir, ficar sensível ao Espírito Santo literalmente e deixar de ser criança, aleluia, glórias a Deus. Porque vemos no mundo de hoje, né? Muitos dizem, para ser cristão igual fulano, não sei o quê. Porque vemos muita meninice no mundo de hoje. Vemos pessoas fazendo meninice ainda. Então temos que estar, e para a palavra tem isso também. O que não está de acordo da palavra não é Deus que falou. Porque Deus, quando vai falando uma coisa vai se encaixando, cada coisa. Quando não for se encaixando, pare e veja se é Deus que está te dando uma ordem. Porque Deus, quando nos dá uma ordem, que a gente sabe que é Deus, mesmo que a gente não sabe como é que Ele vai fazer. Mas quando Ele faz, quando começa a acontecer uma coisa, vai se encaixando a outra. Então que você venha a aprender a discernir, a ficar sensível ao Espírito Santo. Venha buscar literalmente a presença. Porque muitas vezes acha que Deus falar com a gente é ir naquela igreja, como tem em Apocalipse. Uma irmã me falou esses dias, que vê muito na internet. Eu digo, irmã, eu sobrei, papai foi me jogar nesse meio da internet. Eu digo, mas não é só na internet, não, é dentro das igrejas também. Muita, vem fulano de tal ali, é abençoado, Deus fala e revela. E você tem que ver se é Deus mesmo. Porque o Senhor disse que no final dos tempos muitos serão enganados, surgirão muitos falsos mestres, muitos falsos profetas. Aleluia, glórias a Deus. Porque muitas vezes hoje é melhor você, como diz na palavra, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o papai. Fala no secreto literalmente, nem abre a tua boca. Porque até quando a gente abre a boca, o inimigo também já sabe. E às vezes o outro vai revelar lá e a gente acha que é Deus também que está falando. E o inimigo também já sabia, foi lá e falou o que você queria ouvir. Então temos que discernir o que vem do homem, o que vem de Deus, o que vem do coração do homem, o que vem de Deus e o que vem de obra de engano. Para você aprender a obedecer literalmente ao Senhor. O que Ele tem te direcionado, o que Ele tem te mandado fazer. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero te dizer que eu, no começo da minha fé, desde o primeiro ministério, primeira igreja onde eu congreguei, irmã Ângela, hoje eu não entendia que eu estava em um ministério, Deus me mandava ir para outro. E eu não gostava muito desse negócio. Olha, o negócio de sair de igreja e ir para outra igreja não é comigo. Mas hoje eu entendo por causa do meu chamado. Ângela, missionária Ângela, eu digo, Jeová. Então vai chegar a hora que o papai vai cumprir a obra.
Eu estou fazendo esses vídeos, comecei por uma obediência. O que o outro acha não importa. Mas tudo tem um tempo. Porque Abraão aqui também, no começo, quando Deus dizia que ele ia ser pai de nações, e se ele não obedecesse no começo, quando ele não estava vendo nada, será que ele seria? Então, nós temos que obedecer quando ainda não estamos vendo. Porque quando a gente já está vendo a promessa se cumprir, não é crer por fé, você já está vendo. Mas Abraão aqui, ele entendia literalmente quando era Deus falando. Então, que você venha entender e obedecer. Aleluia, glórias a Deus. Amém? E eu queria te dizer que o Espírito Santo, aleluia, glórias a Deus, esteja nesta hora ao teu lado, próximo de você, te tocando, aleluia, te dando discernimento, aleluias, para você entender literalmente quando é Deus falando e quando não é. E eu gostaria que você desse seu like, compartilhasse esse vídeo, deixasse os seus comentários. Amém? Boa noite e fiquem com Deus.